gosto de falar, muitos anos da minha vida, o Provérbios 27, né? Assim como o ferro com o ferro se afia, assim são duas pessoas maduras que discutem os seus problemas juntos, né? E se tornam melhores ou mais amigos ou do que antes. É mais ou menos esse sentido, né? E ontem ainda falando sobre esse assunto, né, de ferro, né? E eu pude enxergar uma coisa, né? É tão impressionante, né, que o ferro representa a nós, né? O ferro é parte da terra, né? Então representa o ser humano. E o ferro enferruja. E quando eu quero quando você começa a esfregar o ferro com o ferro, é uma ação dupla. Como eu falo, né? A oração ela tem via dupla. Enquanto Jó orava pelos amigos que não mereciam, que não tinham compreendido, que queriam que ele tivesse ações, atitudes, que daí ele até pecaria, né? Porque se ele confessasse o pecado que eles queriam, ele estava cometendo pecado, porque ele não tinha pecado. Interessante, né? Os amigos falavam assim: Jó, você tem que confessar, porque aí vai parar esse mal, vai parar essa coisa. E aí ele podia ter ido na deles e falou: tá bom, vou confessar, tipo assim, sabe, para desencargo de consciência, né? E aí ele estaria pecando porque ele estaria mentindo. Então ele estava numa situação tão encurralada que ele falou: pô, eu vou confessar o quê? Eu não tenho, mas os meus amigos querem que eu confesse, então eu vou confessar aí. Tá bom, vai, eu errei mesmo, eu pequei. Mas ele estaria pecando após ele falar a mentira dele. Mas a Bíblia fala que enquanto ele orava pelos amigos dele, que Deus tinha recusado ouvir a oração deles, Jó é um tipo de Cristo, né? Por isso que Deus nos ouve através de Jesus Cristo. Jó é um tipo de Cristo, é uma figura de Cristo ali naquele livro. Então Deus pode ouvir alguma oração? Ele até ouve. Agora ele atender tem que ser através de Jesus. Infelizmente é o que a gente vê muitas pessoas buscando até mesmo a Deus, mas buscando através da Umbanda, do Espiritismo, do Catolicismo, com os santos, com Maria, com tudo isso que a gente sabe. Mas o único caminho até Deus é Jesus Cristo, né? Então, quando Deus não tinha tido esse entendimento, estou tendo agora falando com essa mensagem aqui para você. Quando Deus falou assim que eu não ouviria a oração deles, eu falei assim: eu não posso ouvir, porque ele estabeleceu um caminho. Não adianta querer usar um atalho ou encurtar esse caminho, tem que ser através de Cristo. E aí Deus fala para os amigos de Jó, fala assim: eu não vou ouvir a oração de vocês, eu não vou perdoar vocês, eu não posso fazer isso, eu quero, mas eu não posso. Vá até Jó. Se Jó orar por você, então eu vou ouvir e vou agir. Como a gente não entende, então se Jó é um tipo de Cristo, portanto, aí que Deus poderia agir. Então hoje, fora de Cristo, não há salvação, não há resposta, não há ação da parte de Deus, embora Deus vai ouvir. Deus vai. Agora, como que você vai para o céu? Como se volta para casa? Através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe nenhum outro caminho que nos leve até Deus se não for por Jesus Cristo, né? Olha que interessante. Então, por isso que Deus fala para os amigos de Jó, lá no capítulo 42, eu não vou ouvir a oração de vocês. E hoje Deus me esclarece. Olha que lindo. E me esclarece dizendo que Jó era o tipo de Cristo, que você vai ver os sofrimentos, a cruz, uma foto do que aconteceria, né? Da cruz de Cristo, da vida de Cristo. Então você vai ver, o Jó não tinha pecado, né? Você vai ver o tempo todo que os amigos tentam fazer ele confessar o pecado, mas ele resiste, fala assim: eu não tenho pecado, eu não pequei. E isso é interessante. Aí agora confirma mais ainda, por que Deus então não ouviu a oração dos amigos de Jó? Por que Jó que tinha que orar? Era porque
Jesus estava ali sendo representado. Voltando, então aí, enquanto Jó orava, que aí Jó tinha razão, tinha motivos? Não tinha. Sabe, aqueles amigos só tinham falado mal dele, só tinham entendido, só tinham enchido o saco. O pior de todos foram esses amigos que permaneceram naquele sofrimento, que permaneceram ali com incredulidade, não compreendendo a profundidade das coisas, porque aqueles que foram embora, o cara esquece, agora aqueles 3 ficaram lá, porrinhando a vida do cara. Então agora, no momento mais difícil de compreensão, eu ainda vou ter que orar e ainda estou tudo ferrado. Jó estava todo ferrado, Jó estava arrebentado. Jesus na cruz estava o quê? Todo arrebentado. Nosso mestre, o meu mestre Jesus Cristo, na cruz estava de que maneira? Arrebentado. Jó orando, quando teve que orar pelos seus amigos, qual que era a condição dele? Todo aquele sofrimento que ele passou, todo aquele sofrimento desgraçado, maldito que ele passou, e agora o cara vem, sabe aquele momento que você, cara, eu não tenho nada para te falar, não tenho nada para te dar, eu estou arrebentado mais que você, né? Se está ruim para você, para mim já acabou, um exemplo, né? As pessoas falam, dizem, mas aí o que acontece, naquele estado de Jó, que ele, sem família, sem amparo, sem amigos, sem os bens, sem conforto, sem nada, largado nos cacos, coçando ferida, raspando com um caco de telha, os cachorros que permaneceram com ele, de tudo que Jó tinha, a única coisa que sobrou e permaneceu foram os cachorros, porque cachorro é fiel, cachorro é uma representação de Deus, não é? De sentimentos que Deus tem, cachorro é fiel, cachorro é protetor, cachorro não te abandona, cachorro te perdoa. O cachorro, quando você faz um mal para ele, ele te perdoa no minuto seguinte, Deus nos perdoa. Mas enfim, Jó estava só o caco, né? Jó estava só o café, mas não só o pó largado. E aí o cara vem e fala, você vai orar por mim? Eu falo, pô, olha a minha situação, cara. Aliás, nós só tivemos atritos, nós só tivemos conflitos, cara. Eu já estou aflito, conflitado com muitas coisas, e me aparece vocês 3 para me fazer eu pensar coisas e me induzir até a pecar. Vocês estavam me induzindo a pecar, porque eu não pequei. E se eu falasse que eu tivesse pecado, eu estaria mentindo. Agradaria a vocês, mas me comprometeria, porque aí sim eu teria um pecado, eu estaria caindo no pecado da mentira. Então agora, Jó está todo arrebentado. E como que Jesus estava na cruz, na hora que todos nós abandonamos, todas as pessoas abandonaram, como que ele estava? Arrebentado, o corpo dilacerado. Segundo os especialistas, as chicotadas que ele levou nas costas, elas foram abrindo cortes. Então, se via os órgãos interiores das costas de Jesus, porque o castigo que estava sobre ele era muito pesado. Então, cada chicotada que tinha um limite, né, para aguentar, porque o cara morria. Não sei agora, Paulo fala quantas chibatadas, que era um limite máximo. Depois, se desse uma a mais, ele morreria. Então, Jesus, e aí, quando ele caminhava com a cruz, se via o buraco nas costas e você via por dentro fraturas expostas. Não era nem fraturas, quando você vê uma fratura exposta, né, você vê dentro da pessoa. Então, Jesus estava naquela cruz dilacerado. E o que ele faz? Ele faz a oração. A oração que Jó fez, ele faz qualquer. Pai, perdoa o Weber. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então veja que o tipo de Cristo que está ali refletido em Jó, e aí Jó vai orar naquela condição. Então Jesus, na condição mais estarrecedora de dor, de sofrimento, de humilhação, de vergonha, né? Ele foi pregado nu. Colocaram esse paninho na história, aí coloca um paninho lá. Jesus estava literalmente nu. Então você imagina a vergonha, você está exposto, nu, na frente de todos, sendo humilhado, cuspido, escarnecido. O outro ladrão que estava ao lado da cruz, ainda dizendo, assim, você que fez tantas coisas aí, né, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. E riam. Mas o outro do lado, né, falou assim, olha, eu mereço estar aqui. Que aí eu acho que é interessante. Eu reconheço, assim, eu mereço estar aqui, agora você não merece não. Disse para Jesus.
Ele repreendeu o companheiro dele de crime. Falou, cara, nós merecemos estar aqui. Agora esse nenhum mal fez. Mas mesmo assim, então, o corpo de Jesus dilacerado, e ele faz esta oração: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí, esta oração atingiu a mim, atingiu a nós. Esta oração está disponível para qualquer um que queira receber o fruto dela. E graças a Deus, eu pude receber o fruto dessa oração ao confessar a Cristo como meu Senhor e Salvador. Isso no ano de 78. Eu pude confessar literalmente. Eu já tinha ouvido falar de Cristo, mas eu não tinha confessado, gravado e, como diz a palavra, né? Se em teu coração credes, em Romanos fala, se em teu coração credes e com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, então será salvo. Ou seja, a gente valida o nosso nome no livro da vida. Salvo, a gente já chegou nesse mundo. Agora, depois da idade da razão, eu tenho que confessar, eu tenho que pedir o perdão e validar. Nosso nome está escrito no livro da vida. Uma criança, quando nasce, e se ela vem a óbito, ela vai para onde? Ela vai para o céu. Por quê? Porque ela nasceu salva. Então, a graça de Deus é tão grande que nós nascemos salvos. Eu nasci salvo. Mas em 78, eu tive que validar a minha salvação. Ao validar essa salvação, então eu senti o quê? O perdão. Quando Jesus liberou o perdão, ele está liberado. Sabe quando está liberado o Auxílio Brasil, né, nos bancos, que é o auxílio do governo. Está liberado. O que a pessoa tem que fazer? Vai ter que ir lá e pegar, vai ter que ir lá e se apropriar. Agora, se a pessoa não vai lá e não pega o auxílio que está lá à disposição no banco, ela vai fazer o quê? Vai continuar passando fome, vai continuar perdida, vai continuar tendo problemas. E, infelizmente, hoje, o perdão foi oferecido, o perdão está aí, ao alcance de todos. Infelizmente, muita gente não presta atenção, não aceita, fica entretido com as coisas deste mundo, e acaba perdendo a chance de receber o perdão. E se não confessar o seu pecado, abandonar e largar, não terá perdão. O único pecado que não pode ser confessado, que não pode ser perdoado, é aquele que não é confessado. Porque João 1,8 fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, Jó, quando faz a oração, ele faz o quê? Ele está numa situação caótica. Ele está como Cristo na cruz, por ele ser o representante, um tipo. Ele tipifica Cristo. O livro de Jó tipifica Cristo. Aí o que acontece? A oração tem uma via de duas mãos. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, a sorte dele, a posição dele, a vida dele era mudada. O milagre tem uma via de duas mãos. O milagre tem duas mãos. Enquanto ele orava, e eu fui perguntar que tipo de oração que eu já fazia. A oração foi assim, aquele meu amigo lá, que o senhor está aqui comigo, abençoa os negócios dele, faz ele prosperar mais. Pumba! Nessa hora Jó prosperava. Senhor, ele tem 50 mil gados, ele tem 50 mil vacas lá, 50 mil gados. Abençoa ele, põe mais 50 mil lá. Imediatamente ele recebia aquilo que ele falava pela boca dele em oração. Ele recebia. E recebia na quantidade duplicada, em dobro. Ele olhou para o amigo e falou, Senhor, aquele meu amigo, o sonho dele era ter uma menina. Ele tem filhos, mas ele não tem uma filha. Aí Deus dava uma filha para o sujeito envolvido e duas para Jó. E assim o estado de Jó se tornou mais rico, mais poderoso do mundo de sua época, e ele foi restituído em dobro de tudo. Por quê? Porque a oração é uma via de duas mãos. E aí eu volto no ferro. O ferro o que é? Quando o ferro está enferrujado, eu vejo,
Então vamos colocar assim, eu estou vendo que na minha frente tem um ferro enferrujado. Aí eu posso simplesmente só condenar, criticar, falar, como é que você está enferrujado? Ih, tá só o... Né? E aí, velho, tá só o bagaço, né? Tá só a carcaça e tal. Hipócrita, disse Jesus, né? Você está vendo o defeito da pessoa, mas não está vendo o teu, né? Então, ao eu olhar, ver um ferro enferrujado, eu vou ter que ver para mim também. Então, quando você começa a esfregar o ferro, vamos imaginar essa situação, estou fazendo até com as mãos aqui, raspando. Daqui a pouco eu vou olhar aquele pedaço de ferro que estava todo enferrujado, ele já não está mais. Olha, já deu uma melhorada, tá? Aí eu vou, raspo mais um pouco, toco no assunto mais um pouco, falamos mais um pouco. Aí daqui a pouco eu tiro, dou uma olhada, poxa, tá ficando bom. Aí vamos continuando o processo. Aí o que vai acontecer? De tanto ferro com ferro ficar esfregando um no outro, ele vai ficar polido, vai ficar limpo, vai ficar longe dos ferrugens, da ferrugem. E no final, quando eu termino aquilo, aí eu vou me olhar no espelho, caramba, olha como é que eu tô, uau, nossa, parece que eu fiz uma plástica, parece que eu fiz o quê? Nossa, olha, tô brilhando, estou brilhando. Por quê? É um processo. Enquanto eu estou abençoando, eu estou recebendo a bênção. Enquanto eu estou ajudando, eu estou recebendo ajuda. É uma coisa linda, é um processo maravilhoso, esse que Deus nos dá. E assim, que possamos prosseguir, né, em conhecer de verdade a Deus, caminhar, deixando as nossas deformações e nos abrindo para receber, né? Eu começo fazendo um áudio pequeno, tem sido... E o próximo áudio eu vou continuar falando sobre Jó, que o título é O Dia em que Deus Ofertará na Sua Vida como Ele fez na vida de Jó. Não tem esse texto tão incrível? Então vamos para o próximo áudio, porque vai ser muito interessante. O dia em que Deus irá ofertar na sua vida. Vamos ver como é que é isso? Já tem ofertado, mas tem uma oferta especial. Já pensou? Próximo áudio. Weber Pinheiro.